paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Vamos começar o segundo vídeo da série. Vamos falar aqui a respeito de onde nós paramos, de Apocalipse 14. Então vou continuar, e quem entrou nesse vídeo e quer saber sobre o assunto que eu estou falando, assistam todos os vídeos da série. Este assunto está dividido por partes. É só acompanhar nos títulos do vídeo, que eu vou postar no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Daí nós paramos no versículo 1. Daí eu estava falando, para complementar agora, que os 144.000 que estavam com as testas escritas com o nome do Deus Pai com P maiúsculo, era o sinal que eles tinham sido selados, era o sinal do fim de um reinado, do império, do povo de Deus aqui na terra. E com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ele modificou todas as coisas da antiguidade. Por isso que houve este selamento, que é o encerramento da questão da herança, dos costumes, das tradições do povo hebreu, que são os povos judeus e israelitas. E houve a inauguração e a modificação, a transformação do homem carnal para o homem espiritual, que hoje nós chamamos estes homens de cristãos. Então foi isso que aconteceu aqui no capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 1, que eu estou falando a respeito da salvação dos judeus israelitas, que eles já foram ressuscitados e hoje em dia não existe mais judeus, israelitas, gentios. Hoje em dia, para a gente ser salvo, os homens da humanidade atual, eles têm que se transformar em cristãos. Agora é um novo conceito de religião, é um novo modo de vida aqui na Terra. Então aqui eu estou citando Apocalipse 14 e Apocalipse 14 e versículos do 1 ao 3. Para mostrar isto que eu estou falando desde o vídeo passado. Este é o segundo vídeo. Então está escrito aqui, no versículo 2. Vamos complementar. E ouvi uma voz do céu. O apóstolo João, ele ouviu a voz que veio do céu, do alto, do céu mais alto, porque está no singular a palavra céu. Não exatamente do segundo céu, mas do segundo céu, mas do terceiro céu. Como a voz de muitas águas, que era Deus falando, o Deus Pai. Muitas águas, no sentido simbólico, representa uma força, um poder, um som, uma vibração do que ele estava ouvindo muito grande, um poder muito grande, e como a voz de um grande trovão. Então ele está comparando o que ele estava vendo e ouvindo, porque ele tinha sido arrebatado aos céus em vida. Ele estava representando
aquele poder, aquela energia que ele estava ouvindo, que parecia uma voz, como se fosse barulho de um trovão, assim, para a gente imaginar como que ele estava observando aquilo que ele estava vendo. Eu ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Essa voz de arpista também é simbólico, está no sentido figurativo, porque a harpa é um instrumento que produz um som suave, um som agradável de se ouvir, é um instrumento bem delicado. Então, ele está descrevendo aquilo que ele estava vendo e ouvindo. Versículo 3. E cantavam como cântico novo diante do trono. Preste atenção agora. Versículo 3 é muito importante. E diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Olha só agora quanta informação para a gente poder analisar e encaixar nisso que eu estou falando. Os judeus israelitas, eles já foram salvos. Vamos ver, o versículo 3, ele está revelando estas questões. Vou repetir, versículo 3. E cantavam como cântico novo diante do trono. O que significa isso? Na minha visão que Jesus Cristo está me passando agora, ele está me dizendo que os 144.000 que são judeus e israelitas, eles cantavam um cântico novo diante do trono. Esse cântico novo significa uma mudança de vida. Por quê? Porque tinha chegado o fim da era deles aqui na Terra. Então, já é um acontecimento que já ocorreu há milhares de anos atrás, na época que Jesus Cristo foi crucificado. É isso que está querendo dizer nesta parte do versículo. Porque eles cantavam diante do trono um cântico novo. Eles não estavam mais fazendo os costumes e as tradições orais, verbais. Eles não cantavam mais os hinos antigos que eles cantavam. Agora eles estavam entoando um cântico novo. Então isso representa a mudança. Então, isto confirma isso que eu estou falando, que o tempo deles já passaram. Confirmando na primeira parte do versículo. Repetindo, versículo 3. Cantavam, está vendo? A palavra cantavam está no passado, cantavam. Eles não vão cantar ou estão cantando, eles cantavam. É passado, não é presente nem futuro. Tá vendo? Só essa palavra já determina isso que eu estou falando. Eles já foram salvos, porque eles cantavam como cântico. Como cântico novo. Eles estavam cantando uma vida nova, que era a vida eterna. Eles já estavam salvos. Então, eles estavam mudando de vida.
porque eram aqueles que estavam já mortos, sepultados. E a religião deles, a doutrina deles, o conhecimento deles, a nação deles, a raça deles, foram extinguidas aqui na terra. É isso que está dizendo esta parte do versículo. Ela é muito importante. Vamos para a segunda parte, para complementar isso que eu estou falando. E diante dos 4 animais e dos anciãos. Essa parte não vou entrar, porque tem que estudar Apocalipse inteiro e os outros livros do Antigo Testamento para entender o significado dos 4 animais e os anciãos. Então este é um outro assunto, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, que eu não tenho esta visão. Jesus não me deu ainda. Então eu vou pular esta parte. Mas o que eu posso dizer é que esses 4 animais e os anciãos, eles estão perante ao trono de Deus, como está escrito no versículo. E o trono de Deus não fica aqui na terra, só fica o banquinho, que é os cabelos do pé de Deus e Jesus, que é a terra. O trono fica no céu, e o escabelo, que é o banquinho, para Deus e Jesus apoiar o pé deles aqui na terra, que significa conforto, igual eu estou agora vivendo, com mais conforto, porque eu sou servo, filho do Deus Pai e do Deus Filho. Então é a mesma coisa. Esta representação simbólica que eu estou fazendo é referente à condição de diferenciar e de entender e saber aonde fica o trono de Deus e o banquinho do escabelo do pé de Deus e Jesus Cristo. O pé de Deus, que é o banquinho, fica aqui na terra, porque o banquinho é a terra dos pés de Deus e Jesus Cristo. Porque como eles são gigantes, então eles só colocam o pé aqui para descansar. E o trono não fica aqui na terra. Então, os templos religiosos, todos os templos, não é a casa, não é a igreja, não é o templo de Deus aqui na terra. Porque se eu for lá não sei se é em 2 Crônicas ou 2 Reis, capítulo 6, eu comprovo que Deus, ele veio aqui na terra, mas a igreja dele não era a mesma igreja que está no céu, em outros versículos também. Então está dizendo isso aqui, que, continuando a parte 3 do versículo, e ninguém podia aprender aquele cântico. Por quê? Vamos imaginar agora. Por que ninguém podia aprender aquele cântico? Porque é um cântico novo. Porque como eles foram restaurados, os 144.000 foram justificados por Jesus Cristo. Porque Deus deu todo o poder para Jesus, como está escrito no Novo Testamento, que a religião dos judeus messiânicos não revela essas passagens bíblicas do Novo Testamento. Eles só usam o Antigo Testamento, como estou explicando agora, que o tempo dos judeus israelitas já passaram, mas eles estão insistindo
Daí quando a gente entra nestas partes aqui, eles nem citam. E daí quando eles utilizam estes versículos que eu estou citando, daí eles denotam, conotam em outro sentido, para justificar o pensamento deles, que é um pensamento futurístico. E o meu pensamento, o pensamento da igreja cristã evangélica do canal Igreja dos Pobres, está revelando a religião judaica messiânica israelita como sendo uma religião que não existe mais. E eles, para provarem que ainda estão atuando aqui na Terra, eles inventam esta doutrina maluca que eles criaram, utilizando a Bíblia, como eu estou fazendo utilizando a Bíblia, mas só que eu estou usando com coerência, porque eu utilizo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E mostro todos os detalhes a respeito do assunto que Jesus está me revelando. Então, esta parte do versículo está dizendo isto por causa do que eu falei agora. E ninguém podia aprender aquele cântico, porque é um cântico novo. Este cântico dos 144.000 que estão no céu da luz, que eles acompanham Jesus Cristo, como eu vou falar agora, o tempo todo, no próximo versículo, eles cantam esse cântico, porque é só lá em cima que esse cântico é ouvido, aqui embaixo ninguém conhece. Então, por isso que todas as investidas que eles fazem são investidas pensamentos falsos, ilusórios, imaginários, para corromper a mente das pessoas. Tanto faz que sejam cristãos, gentios, judeus, israelitas. Eles estão ensinando o evangelho anátema, como Paulo fala. Mas essas passagens eles não usam, eles usam outras passagens. Porque a Bíblia é um livro que a gente pode fazer trilhões e trilhões de conexões, igual eu faço, igual estou fazendo. Por isso que eu tenho um pensamento e uma doutrina diferente, porque é Jesus Cristo que está me revelando. E estas coisas, Jesus Cristo não revela para ninguém se não for um homem cristão, verdadeiro, como eu sou. Como eu já estou demonstrando nos vídeos. Que Jesus me levantou para pregar o evangelho dos pobres, é o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vai salvar só os pobres, como está escrito nos mandamentos. Ele não vai salvar rico, ele não vai salvar judeu, ele não vai salvar israelita, ele não vai salvar gentil, ele não vai salvar grego, romano. Ele vai salvar só os cristãos pobres. É essa que é a proposta da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Agora, cada um tem sua ideia, sua opinião. Eu e a igreja respeitamos a Igreja dos Pobres. Mas quem é contra está fora da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Está escrito na Bíblia. Então nós estamos mostrando esse cântico novo, que ninguém conhece, nem os cristãos, porque é uma coisa referente ao povo judeu israelita. Esse cântico Jesus está me mostrando agora, porque eu fui
abençoado. Então eu consigo revelar esta informação para quem estiver ouvindo, participando, que é membro, que é fiel do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. É o irmão de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não falou nos evangelhos que quando a mãe dele e os irmãos dele foram ver ele e ele estava pregando para a multidão que estava em volta, daí anunciaram a mãe e os irmãos dele de sangue. Daí Jesus falou: quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Daí todo mundo ficou olhando assustado. Daí ele disse: meus irmãos, minha mãe, são os que estão aqui ao meu redor me ouvindo, porque estes fazem a vontade de Deus. Então estes são os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é irmão de Jesus. A Virgem Maria é mãe de Jesus, biológica, carnal. Mas a mulher, as moças que fazem a vontade de Deus, Jesus fala que é irmã, é mãe e irmã de Jesus. É isso que Jesus está falando. Então, quem está ouvindo a palavra agora, então, é considerado como se fosse irmão, como se fosse mãe de Jesus, irmã de Jesus. Esses que são da família de Jesus, não os que são da descendência da carne, como está escrito aqui no versículo. Para terminar este vídeo e começar o próximo. Deixa eu ver onde eu coloquei. Está escrito aqui. Eu preparei aqui, mas como eu estou falando muito, agora eu não estou encontrando o que eu ia falar agora, para ficar mais claro o pensamento. Deixa eu ver se está nesse caderno, porque tem vários cadernos aqui. Não é esse. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu perdi. Eu estou ficando também um pouco cansado. E a minha vista, ela começa a pesar. Daí dá uma sensação muito ruim. Eu vou procurar aqui. Daí se eu achar, vamos ver aqui. Daí eu encaixo agora no terceiro vídeo. Então fica com Deus. Deus abençoe e continue assistindo os vídeos.